Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Sejam todo mundo bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Já peço de antemão para você se inscrever aqui no canal. Deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Se tiver botão de hypar, cara, hype esse vídeo me ajuda demais. Vocês estão dando uma audiência muito boa. Eu acompanho, tenho acompanhado muito essa Copa do Mundo, jogo após jogo aqui no canal. É só você conferir a playlist aqui no canal. Se quiser seguir a gente nas outras redes sociais, tudo aqui na descrição. Vamos falar dessa finalista, cara. Vamos falar desse jogo histórico, desse jogo absurdo o que é o De La Fuente, o que é o trabalho da Espanha, o que é o trabalho de um coletivo, né? Contra um coletivo também muito bom, mas um coletivo que querendo ou não girava em torno de Kylian Mbappé, no final das contas, né? O catalisador dos gols da França era Kylian Mbappé. Você tinha até o Olise e o Dembélé conseguindo fazer um golzinho ou outro, mas o catalisador, é aquela coisa, né? Todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levaram a Mbappé. O problema é que quando o Mbappé está sempre muito bem marcado, quando o Mbappé não consegue ser muito bem acionado, tem uma linha muito alta enfrentando esse duelo tático, você vê um Rodri muito bem empenhado em comandar e controlar o com e sem bola, principalmente o com bola, saber como vai se projetar muito bem. Cara, impressionante esse jogo. Um jogo gigantesco da Espanha, um jogo histórico, é um jogo grande, um jogo muito gigante. Mais uma vez a Espanha é finalista da Copa do Mundo, volta depois de 16 anos a uma final de Copa do Mundo. A França vai ficar para o terceiro lugar, perde por 2-0 com gols do Oyarzabal de pênalti e também do Pedro Porro, né? A gente vê um resultado, um trabalho de muito tempo, um trabalho de muito esforço sendo premiado, chegando na final e agora vai esperar a Argentina ou Inglaterra, é claro, amanhã vai ter o vídeo de análise falando também sobre essa partida, mas vamos começar falando sobre essa partida, cara, falar principalmente sobre como essa França entrou um pouco preocupada demais em tentar como se desmarcar dessa marcação espanhola, né, e acabou perdendo muitas peças que a gente já vinha comentando, né, a gente já vinha falando desse problema que o Saliba tinha tendo na Copa do Mundo, o próprio problema na lateral esquerda, que seria um duelo muito difícil, o Digne contra o Yamal, e acabou se provando, né? O Digne não é um lateral tão bom quanto, né? O Theo Hernandes também não faria um bom trabalho, tá fazendo uma Copa do Mundo horrorosa até então. E aí a gente vê, por exemplo, como jogadores como o próprio Digne acabou fazendo um pênalti ridículo em cima do Yamal, e aí tem o primeiro gol, né? Mas até então você viu uma Espanha colocada nesse 4-2-3-1, mas quando atacava, liberava o Pedro Porro para acompanhar junto com o Lamine Yamal, aquele esquema clássico que a gente já vinha colocando, né? O Cucurella muito combativo, combatendo para lá e para cá, sendo esse cara de combate, de confronto e, cara, tendo cartão amarelo. É bizarro, bizarro como esse cara vai chegar no Real Madrid muito em alta, muito em alta. E aí você vê, por exemplo, do lado da França, um Barcola que não funcionou, um Olise também muito pouco bom nesse jogo, né? O Olise muito mal, na verdade, não conseguiu fazer quase nada. Você vê um Dembélé pouco acionado e sumindo muitas vezes, um Mbappé que também foi muito bem anulado pelo Rodri e também pelo próprio Fabian Ruiz, tanto na hora de defender quanto na hora também de atacar o Rodri, e o Fabian Ruiz fazendo essa projeção muito bem, né? O Ruiz atacando muito bem esse espaço, o Rodri conseguindo projetar e carregar essa bola, ter o tempo de bola de conseguir parar o jogo, esfriar quando precisar esfriar, esquentar quando precisar esquentar o jogo também, fazer esse passe mais aprofundado, conseguir encontrar nessas entrelinhas jogadores de muita velocidade, ou encontrar esse passe muito bem apurado, né? Você vê o próprio Dani Olmo e o Lamine Yamal também. É claro, também a gente tem que destacar também uma arbitragem muito questionável, também alguns lances ruins, de certa forma, que foram deixados de lado, assim, uma arbitragem meio de qualquer... bem qualquer coisa, meio cafona, mas enfim, não atrapalhou em nada, né? E você vê, por exemplo, o segundo gol, cara, o domínio que o Doni Olmo tem de se projetar e conseguir fazer esse passe para quando o próprio Pedro Porro vai passando e deixando essa marcação desses dois zagueiros, né, que tinha entrado o Lacroix no lugar do Saliba. O Lacroix nem foi mal, assim, de certa forma, mas o Upamecano acabou sendo deixado de lado
pra entrada do Lacroix, e o Lacroix vai e chuta e faz o... Vai e chuta não, o Pedro Porro vai e chuta e faz o gol da vitória, né? O gol que concretiza a vitória, né? O gol da vitória, obviamente, é o primeiro gol, mas o gol que concretiza o resultado é o do Pedro Porro, que vem jogando uma Copa absurda, absurda, absurda. E a gente tem que destacar também esse banco, cara. O Pedro foi pra banco muito por conta da lesão que ele tava tendo nessa reta final de quartas de final até agora, né? Vem jogando bem, também consegue ajudar muito bem. Lorente também vem jogando bem. O Nico Williams muito abaixo, mas ao mesmo tempo consegue auxiliar o máximo possível, enquanto o Baena vai galgando seu espaço de pouquinho em pouquinho e consegue se colocar lá dentro também. E aí você tem, por exemplo, do outro lado, do outro lado não, você tem o Mikel Merino também sendo essa força surpreendente que consegue fazer os 2 gols da vitória, seja nas oitavas ou seja também nas próprias quartas de final. E agora conseguindo auxiliar também defensivamente muito bem a Espanha, cara. Bicho, é difícil, velho. Vai ser difícil. E a gente vinha falando muito bem dessa França, né, cara? A França vinha jogando muito bem, a França que vinha com um catalisador muito grande que era o Kylian Mbappé, mas ao mesmo tempo faltava. É foda vir aqui e falar que faltava, né? A França tava muito bem, a França era o time a ser batido e foi batido. Mas eu acho que faltava mais protagonismo no sentido de gols dos outros jogadores. Você tinha até um Dembélé começando a se destacar, um Olise que raramente fazia gol, mas dava muita assistência. Um Doué e o Barcola pouco acionados também. Um Cherki muito mal na Copa do Mundo inteira, assim, pouco útil também. E aí você vê um pouco da falta de profundidade de elenco da França, né? Você tem um Koné que entrou mal, mas aí paciência. A lateral esquerda, que foi o grande problema, que a gente já vinha falando aqui no canal e na própria Copa do Mundo, né? Vinha destacando, cara, o Digne vai ser um quebra-galho bastante bom, mas assim que enfrentar uma seleção mais forte, vai ser sufoco, e foi, né? O Theo Hernandes estava muito mal também. Esse lado esquerdo de campo foi uma desgraça total, cara. O Barcola mal também, não conseguiu ser nada efetivo. O Doué pouco tentou. O Digne também jogou mal. É bizarro, bizarro, bizarro. Aí você tem, por exemplo, jogadores que não foram acionados. A gente entende, nossa, por que por acaso o Thuram não jogou? O Zaire-Emery não pôde ser acionado? Por que não colocou o Malo Gusto do lado esquerdo para tentar improvisado mesmo? Tanto faz. O Konaté acabou não jogando tanto, né? Tipo, tem jogadores que não entraram, não puderam resolver, não puderam ajudar. Né? O Akliushi também, o próprio Lucas Hernandes. O próprio Kanté também. É claro que são jogadores de meio de campo, mais de condensadores, mas puderam ajudar, né, de certa forma. Mas, enfim, França eliminada, menos um bicho-papão, e sobrou outro bicho-papão, que é a própria Espanha. A Espanha vem concretizando mais uma vez o futebol arte. O meu voto para melhor da partida é o Cucurella, mas deixa nos comentários o que você achou dessa partida. Deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo e até a próxima.